Pronto. Prontinho. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 do curso gratuito DP Direto ao Ponto. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre quais são os processos e rotinas que vocês precisam dominar no departamento pessoal. Então, nós vamos ver aqui cálculos hoje, tá? De horas extras, detalhes que vocês precisam estar atentos ao realizar a folha de pagamento de empregados. E eu espero que vocês estejam participativos, separem o papelzinho, a caneta e calculadora, porque hoje o negócio vai ser um pouco mais apertado, tá certo? Quem estava aqui na aula de ontem? Só para eu ver. Quem estava aqui na aula de ontem? Quem estava na aula de ontem? Kathleen, muita gente. São aquelas pessoas que eu falei que não iria desistir, não é mesmo? Deixa eu compartilhar aqui que eu trouxe até um mapa mental para vocês, tá? Deixa eu vir aqui. Compartilhar minha tela. Gente, bastante gente. Para quem não estava na aula de ontem, quem não me conhece, teve algumas pessoas que entraram na aula a partir de hoje, né? Meu nome é Miriam Figueiredo, eu sou contadora, natural de Salvador, Bahia. Atuo há quase 13 anos no departamento pessoal, mas por favor não faça cálculo da minha idade, porque eu sou uma pessoa jovem. Costumo falar que uma jovem senhora, né, do DP. Estou todos os dias, todo santo dia, atuando no departamento pessoal, então não é aqui, vocês não vão ver, né, trazer algo que eu não aplico aqui na prática, porque nós sabemos que o DP é uma área que tem bastante burocracia, que precisa ter bastante atenção, que é necessário um cuidado e cautela na execução de processos no departamento pessoal. E foi o intuito dessa nossa aula de hoje, porque esses processos que eu vou trazer aqui para vocês, que são processos que alguns podem já estar na área, podem achar simples, são processos que têm a complexidade, e caso você não tenha segurança sobre a execução, sobre a prática da legislação trabalhista, deixa eu ver como é que faz esse negócio aqui. Caso você não tenha segurança sobre essa prática na legislação trabalhista, isso pode ocorrer uma multa que possa vir a descontar do seu salário na CLT, certo? Uma multa porque a empresa, quando você assina, está lá previsto na CLT, existe a previsão onde, caso a empresa, né, caso o empregado ele ocorra algum erro, alguma falha no processo, identificado, lógico, que houve uma intencionalidade, houve ali uma falta de zelo, uma falta de controle com relação a esses processos, isso pode ser descontado do seu salário. Que eu falei até com vocês ontem, né? Eu paguei multa recentemente de um cliente. Alguém aqui já pagou multa? Já fiz um DCTF web, paguei multa em juros de um cliente. Está sem som? Aqui para não. Graças a Deus. Alguém já pagou alguma multa? Igor falou que não. Loreto falou que não. Graças a Deus. Então, continuemos assim, certo? Mas isso... Oxente, eu tô ficando doida. A tela está arriscada. Gente, alguém está arriscando a tela, não sei como. Como é que desativa isso? Pronto. Tirei os riscos, tá? Vamos lá. Então, com relação aos processos do departamento pessoal, nós precisamos ter essa atenção, porque existe uma complexidade não só com relação à multa. Existe um ponto que eu costumo falar para os meus alunos, que é um pouco mais delicado ainda, quando nós atuamos no DP, que nós vamos estar ali lidando, né, com pessoas que são os empresários, são os empregados, e essas pessoas, elas
não querem, assim como nós, ninguém quer pagar nada além do que é o devido, certo? Então, dentro do DP, não está saindo som, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Miss Lane falou que não está saindo som. Eu acho que ela tem que adicionar, fazer ativar o áudio. Está ouvindo normal? Certo. Então, vamos seguindo bem, tá? Perfeito. Vamos lá. Então, no DP, nós temos essas duas partes que são muito importantes, empregador e empregado, e que ambos não querem pagar. O empregador não quer pagar nada além do que é devido, na maioria das vezes. Eu trabalho aqui com micro e pequenas empresas em todo o Brasil, e eu sei dessa realidade. Assim como o empregado, ele quer receber tudo que lhe é de direito, que é, todo mundo quer, né, na verdade. Todo empregado ele quer receber o que lhe é de direito, o que é devido, e é o certo, tá? É o certo. Aqui vocês sabem que o nome do curso é o quê? DP, direto ao ponto. Então, é sem enrolação e falando o que de fato acontece. Então, nós vamos ver na nossa aula de hoje como lidar com o cumprimento das obrigações desses processos no departamento pessoal, quais são os processos que nós precisamos dominar no DP para ter uma rotina, né, para ter clareza nessas rotinas trabalhistas. Deixa eu ver aqui o chat. O pessoal está orientando aí quem não está ouvindo, mas a maioria está. Então, a maioria vence, certo? Então, aqui eu trouxe as cinco principais, né? Cinco principais rotinas principais que eu digo. Por que que eu falo principais? Porque existem outras, tá? Existem outras. Mas para um curso de algumas horas, certo? A gente não consegue mostrar todas as rotinas aqui. Para demonstrar as rotinas, principalmente na parte prática, nós precisamos aí no período de pelo menos 2 meses. 2 meses. Para a gente conseguir destrinchar tudo o que acontece no departamento pessoal na parte prática. Por quê? Quando eu faço uma admissão de um empregado, se no momento de contratar um empregado, eu fizer uma contratação errada, isso, enquanto o contrato de trabalho, né, enquanto essa admissão está acontecendo, ela está começando, o contrato está nascendo ali, naquele momento está tudo bem. Está tudo bem. O empregado ele tem interesse em participar da empresa e muitas vezes ele pode até aceitar algo abaixo do que ele teria direito. Só que é papel do DP saber o que é de direito. Eu costumo falar aqui, gente, para os meus alunos, que muitas empresas elas falam assim: ah, eu não paguei tal coisa para fulano porque eu não sabia. Só que independente de você ter conhecimento ou não, você não está dispensado de cumprir com as suas obrigações. Então, eu tenho que seguir sindicato, é uma dúvida que eu vejo recorrente. Tenho que seguir sindicato? Posso contratar um funcionário? Hoje, o meu desabafo lá no Instagram foi justamente sobre a contratação de empregado, um cliente que é MEI e queria contratar um empregado com salário abaixo do que era devido. E aí ele falou que ia fazer por conta própria, porque o portal do E-Social é um portal simples, um portal tranquilo. É verdade, ele é simples e tranquilo, o portal. O portal iria aceitar o salário mínimo. Mas é de direito do empregado, independente de E-Social, independente do conhecimento do empregador, o direito trabalhista ele é resguardado. E sabe quanto era o salário desse empregado? Sabe quanto seria devido? Quanto é o salário mínimo hoje? Quanto é o salário mínimo? Vamos ver se o pessoal tá aí acompanhando as novidades na legislação trabalhista. Quanto é? 1.412? Isso. 1.412. Perfeito. Perfeito.
Salário mínimo 1.412. Só que, de acordo com o sindicato da categoria desse cliente, o piso da categoria para o empregado dele seria 1.683. Então, fazendo aqui um cálculo simples, que eu nem trouxe esse exemplo, sabe o que aconteceu hoje de tarde? 1.600, pegar a calculadora aqui do celular. 1.683 menos 1.412, se eu contrato esse empregado com o valor que o cliente passou para mim que ele iria pagar de salário, o empregado teria mensalmente, somente com relação ao salário, que seria bem mais. O empregado teria um prejuízo de R$ 271 por mês. Vezes 10, R$ 2.710. Só salário. Só que nós sabemos, quem atua já no DP, que a maioria aqui, né? Não é só salário. Entra aí encargos sociais, entra férias, 13º, certo? Então, esse montante ele é muito superior ao que vocês imaginam, que é o custo que o empregado representa na folha de pagamento. O Mara falando, R$ 271, exatamente. R$ 271, tá? R$ 271. Então, aqui eu trouxe as 5 principais rotinas trabalhistas que nós vamos estar acompanhando a todo momento. Porque essa admissão, se eu faço com salário mínimo, eu já causaria ali diretamente R$ 271 de prejuízo para o empregado e R$ 271 de prejuízo para a empresa. Miriam, mas a empresa não iria pagar? Sim, mas a empresa iria pagar, ela se programou para contratar o empregado com um salário mínimo. Se eu não oriento ele a contratar corretamente, aquele R$ 271, o que é que virou? Para o cliente, se eu não tenho que pagar o salário, não é mais despesa, é lucro. Só que é um lucro que não existe. Vocês entendem que é muito além de apenas uma admissão? Como cheguei a esse valor de R$ 271? O piso da categoria desse sindicato é 1.683. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.412, que era o valor que a empresa gostaria de pagar de salário. Então, salário, o piso da categoria, que é o correto, menos o salário mínimo, R$ 271. Só que esse R$ 271 é um cálculo direto, Mislene. É um cálculo direto. Só que de R$ 271 eu tenho férias, 13º, eu tenho FGTS, eu tenho INSS, certo? Tenho tudo isso. Então, representa um prejuízo para o empregado muito maior. Aí vocês podem pensar, R$ 271. Quem é aqui? Quero perguntar a vocês. Se eu falar com vocês, gente, vocês querem ganhar agora R$ 271 esse mês a mais no salário de vocês. Vocês querem ou não? Digam aí para mim. Vocês querem ganhar R$ 271 a mais esse mês? Todo mundo. Agora deixa eu perguntar. E perder R$ 271? Porque quando empregado, né? Não, aí ninguém quer, né? Só que eu posso fazer uma contratação errada. E eu tô tirando do empregado, do trabalhador, gente. Eu tô tirando do trabalhador. Vocês estão entendendo a responsabilidade de uma contratação de MEI? Uma contratação de MEI. A responsabilidade que vocês têm até para manutenção de uma família. Manutenção de uma família. Um trabalhador que recebe um salário mínimo é uma pessoa que está, né, que está ali na faixa social mais baixa. Então, R$ 271 para a gente aqui, que já tem acesso a como é que eu posso falar? Um ensino um pouco melhor, já tem acesso às melhores condições de emprego. Imagine para quem trabalha, que esse trabalhador especificamente é um mecânico de carros. Mecânico de carros. Certo?
Então, eu falei, eu não vou ser responsável. Não vou me responsabilizar em prejudicar um trabalhador. Porque a gente acha que não, né? A gente acha, não, cliente. Ah, mandou dizendo que é um salário mínimo. MEI pode contratar com salário mínimo. Vamos contratar. Não é assim, viu, gata e gato? Não é assim. Precisa saber qual o valor correto. Agora, se a empresa decidir que quer fazer o errado, aí é outro direcionamento. É obrigatório seguir a convenção da categoria, se tiver convenção, sempre. Vamos que vamos. Que eu entrei nesse assunto porque foi hoje a situação da empresa. Ela vai contratar o funcionário amanhã, tá? Artigo 13 da CLT. Para falar de processos do DP, existem alguns artigos na legislação que eu trouxe aqui para que vocês iniciem a legislação, a leitura da CLT, certo? Que foi a introdução. Mas eu preciso entender, dentro da admissão, Miriam, eu tenho alguns tipos de contrato que eu posso fazer que pode beneficiar a empresa, sim ou não. Que eu posso utilizar da legislação no melhor formato possível, utilizando as regras trabalhistas para reduzir as desencargos, reduzir a folha de pagamento, tá? Reduzir. Gente, essa aula aqui é aula de mentoria já, né? Já é aula de mentoria que eu preparei para vocês. Então, fiquem aqui. Fiquem aqui. Ai, ai. Olha o nosso acordo. Ninguém ia desistir. Não é isso? Vamos chamando as meninas aí. Tira uma foto. Aproveitem, tirem foto. Marquem nos stories que eu vou repostar para vocês, tá? Depois, no final, vai ter um desafio. E vai rolar um presente hoje. Então, eu tenho alguns tipos de contratos de trabalho que podem me auxiliar, que eu posso estar utilizando no melhor formato na legislação possível, certo? Para cumprir a legislação, porque eu aproveitar do melhor formato não quer dizer descumprir. Descumprir não pode. Por mais que eu não tenha conhecimento. Ah, eu não sabia que tinha um sindicato. Ah, eu não sabia que precisava seguir a convenção. Ah, eu não sabia que eu não podia contratar, que eu não tinha que contratar o funcionário. A legislação ela é de fácil acesso, você pode baixar até um aplicativo no seu celular, certo? Então, o desconhecimento não vai ser liberado se o empregado for para a justiça e nem se a sua empresa for fiscalizada. Hoje uma amiga, Júlia, está aqui, ela estava falando comigo, a empresa está sendo fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Qual o aplicativo? CLT. CLT. Bote CLT no seu celular, loja. Agora não saia do Zoom. Se sair do Zoom, eu não digo mais dica. Tem CLT, gente, na palma da mão. Gratuitamente. Certo? Tem CLT gratuitamente na palma da sua mão. Então, eu tenho modelos de contrato. Contrato de experiência, contrato de prazo determinado, contrato de prazo indeterminado, contrato intermitente, tempo parcial, tenho um contrato de estágio, tenho um contrato de trabalho autônomo. Eu preciso entender as regras, né, para essas contratações, certo? Para que eu possa utilizar o melhor formato possível, um modelo de contrato que atenda à realidade da relação trabalhista e que a empresa possa usufruir sem descumprir a legislação e que possa estar contratando empregado. Por isso que houve o governo traz essa possibilidade, a legislação trabalhista traz essa possibilidade de diversos tipos de contrato. É para evitar a informalidade no trabalho. Certo? E aí, qual o salário? Até entramos aqui nessa nossa introdução, né? Nessa nossa introdução, entramos aqui sobre qual o salário. É salário mínimo? É piso salarial? Depende. Depende qual é a perspectiva. Como é que eu analiso esse depende? O que é mais vantajoso para o trabalhador?
O trabalhador é a parte mais fraca da relação. Então, para definir o que é que eu aplico, é o que for mais vantajoso para o empregado. Certo? E a jornada de trabalho? Eu tenho alguns tipos também de jornada de trabalho. 8 horas diárias, 44 semanal, jornada 12 por 36, tem 24 por 48, tem tempo parcial, tem jornada 6 por 1. Então, eu posso também utilizar no melhor formato na legislação que atenda à realidade da empresa para que evite a informalidade. Sempre para evitar a informalidade. Por isso que existem esses mecanismos na legislação. Ok? Eu vou pular a folha de pagamento, mas daqui a pouco eu volto, tá? Não, já vai para cálculo e eu quero dar uma segurada. Férias. O empregado, depois que ele completa 1 ano, ele tem direito a férias. Aqui eu trouxe um mini resumo sobre férias. Férias é um mundo. Férias existem várias regras que elas não podem ser quebradas, elas precisam ser respeitadas. Férias é um direito onde os empregados eles passam a usufruir de um descanso, né? De um descanso depois de 12 meses trabalhados. Aí eu vou perguntar para vocês, alguém aqui já tirou 30 dias de férias? Fernanda já. Tamires, Miss Lady. Gente, muita gente. Edna. Meu Deus, quanta gente. Não acredito. Antes de ir pro DP, adorei, Edna. Ah, tirei agora em novembro. Já faz tempo, ainda não, nunca tirei 30 dias. Acabou de voltar com gente, mas muita gente tirando 30 dias. Se depende de vocês, tá bom aí, viu? Tirar uma foto aqui. Nossa, tá muito bacana. Aqui eu nunca tirei 30 dias. Estou de férias 20 dias. Olha, Railan, de férias estudando. Muito bem, Railan. Muito bem. Gente, se eu estivesse com possibilidade de tirar férias, se fosse funcionário, né, CLT, eu tiraria em 3 períodos. Eu falei até com minha irmã semana passada. Eu tirei em 3 períodos para ter períodos, né, curtos períodos de férias ao longo do ano. Eu acho que você consegue desconectar mais. E eu tenho, né, Nath falou aqui, fala sobre os períodos. Período aquisitivo e período concessivo. Período aquisitivo é o período de 12 meses que o empregado trabalha, que passa a ter direito às férias. 30 dias? Não, depende. Depende que o empregado ele pode ter faltas injustificadas e perder as férias proporcionalmente a essas faltas, tá? E o período concessivo é o período onde o empregado, ele passa, depois de completado aqueles 12 meses, ele tem 12 meses posteriormente para usufruir as férias, certo? Caso, sempre tire 3 períodos. Eu queria meu sonho. Agora eu só tiro folga. Mini férias. Carnaval do ano passado eu tirei 3 dias. Mas é isso, é ossos do ofício, né? Ossos do ofício. Faz parte, tem o descanso, a liberdade, mas também tem a responsabilidade. E o período concessivo é isso. É o período onde a empresa tem um limite para conceder essas férias aos trabalhadores. Caso a empresa ultrapasse esse prazo, a empresa paga uma multa, que é um dobro do pagamento das férias. Prazos legais. Quais são os prazos legais para a concessão dessas férias, né? Os prazos legais, os principais prazos com relação às férias. O prazo de comunicação ao empregado, que muita gente não respeita. Mira, eu tenho que mandar pro E-Social? Não, pro E-Social você não precisa mandar comunicação prévia de férias. O E-Social, ele não é, nós não precisamos transmitir nada antecipadamente. Nós mandamos as férias, nós temos um prazo de 15 dias,
até o dia 15 do mês subsequente é o início das férias. Então, eu tenho aí um prazo bacana para o E-Social. O que eu preciso ter atenção, que eu já falei até nos stories hoje, o E-Social ele não veio para mudar legislação. Não criou-se regras novas na legislação. Criou-se formatos de transmitir tudo que já acontecia nas empresas. O que eu preciso ter de atenção é a comunicação para o empregado, que é a parte mais fraca do vínculo trabalhista, da relação trabalhista. Então, o empregado, ele, obrigatoriamente, a empresa tem que comunicá-lo para que ele se programe. Imagine, eu chego e falo assim, olha, deixa eu ver aqui alguém. Natália. Natália está de férias a partir de amanhã. Do nada. Chego e falo que Natália está de férias amanhã. E aí, Natália não se programou, às vezes tem conta para pagar, às vezes quem quer fazer uma viagem com a família, com o filho, com o namorado, com as amigas, certo? Mas ao início das férias quem decide é a empresa. Sim, mas por isso que é necessária a comunicação prévia. O prazo do período concessivo será de 12 meses. Certo? E qual o prazo para começar as férias? O prazo para começar as férias é o prazo do período concessivo, né? Nós temos o prazo de 12 meses e a empresa ela precisa ter atenção na data de início dessa programação. Eu preciso respeitar, é proibido, na verdade, que a empresa inicie as férias do empregado 2 dias antes de descanso semanal remunerado e de feriados. Então, eu tenho sempre que analisar se naquela semana tem feriado sim ou não, certo? E o prazo de pagamento tem que ser feito 2 dias antes do empregado começar o seu período de descanso, certo? Então, vocês observam, na verdade, isso nunca acontece, nunca me avisam antes. Isso acontece na maioria das vezes. Mas aqui, gente, eu já falei que no curso depende direto ao ponto. Direto ao ponto. Miriam, você já viu alguma penalidade da empresa não ter comunicado o empregado com 30 dias de antecedência? Não, nunca vi. Na prática, nunca vi. Pode acontecer de um empregado ir para a justiça e ele se sentiu prejudicado, e não só nesse ponto, mas também em outras situações, e aí ele coloca aquele processo que ele não foi comunicado previamente, e aí o juiz depende. No juiz não dá para você saber o que ele vai interpretar ou não. O intuito é que você execute os processos no departamento pessoal para que isso não seja finalizado, o empregado fique chateado, fique, né, frustrado durante o vínculo trabalhista para que ele vá resolver na justiça. Recentemente, todas as empresas que trabalhei sempre avisaram 30 dias antes. Na realidade, foi perfeito, Loreto. Isso é o melhor dos cenários. Mas aqui, ó, Camila tá. Dono de uma empresa deu férias para o funcionário no dia 2 desse mês. Veio me comunicar hoje que tinha fechado a folha. Precisa reabri-la? Então, Camila. Então, vai precisar reabrir. Por quê? Por que eu preciso reabrir essa folha? Você não registrou. E como foi que essa empresa deu a sério se você não está sabendo? Então, provavelmente, esse empregado não recebeu. Você está entendendo? Aí, às vezes, o empregado tirou 30 dias de férias, está em casa. A empresa, eu já vi empresas. Não, as férias eu vou pagar no seu retorno. Gente, está errado. Está errado. Mas tem empresas que fazem. Tem empresas que fazem. Certo? Na empresa que eu trabalho, o funcionário só tira férias com 11 meses. Quando o funcionário volta às férias, as outras já estão vencendo. Isso pode acontecer. Só preciso observar
Só precisa observar o quê? As datas, gente. Não existe fórmula mágica aqui. Não vai existir fórmula mágica. Por isso que a ADP direto ao ponto. Não tem como eu trazer aqui fórmulas mágicas para vocês. Gente, está tudo errado, porque com o E-Social não deveria acontecer. Mas o E-Social, ele não é mágica. Ele não consegue barrar muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Hoje mesmo, uma empresa que está chegando para o meu escritório agora, em janeiro, o que acontece? Espera que eu respondo essa questão, Leidiane. Uma empresa que eu peguei a contabilidade hoje em janeiro, peguei vários problemas lá no E-Social. Vários problemas. Mas o E-Social tá lá, a folha é tudo fechada. Fechado com sucesso, uhul! Fechou, o DP fechou a folha. No quinto dia útil. Mas tá um monte de coisa errada. Certo? Posso demitir o empregado logo no retorno das férias? Ou tem alguma estabilidade para poder demitir? Acho que Leidiane foi uma das perguntas que ela falou comigo na caixinha ou foi no direct. A gente sempre bate um papo. Leide, pode demitir? Regra geral, sim. Regra geral, pode. Na CLT, não existe nenhuma vedação. Porém, entretanto, todavia, você precisa analisar a sua convenção coletiva, porque pode existir alguma convenção com uma surpresa que o empregado tem direito à estabilidade de X tempo em razão do retorno das férias. Eu tenho aqui na Bahia duas convenções que trazem estabilidade pós-férias. Não são todas, por isso que você precisa ler. Ler a convenção, resumo da convenção, certo? Regra geral, se na convenção não citar nada, você pode demitir. Voltou de férias amanhã. 8 horas da manhã você já pode dar o aviso indenizado. Ponto. Certo? DP direto ao ponto. Mas vai precisar analisar a convenção. Ok? Onde vê a convenção são... Gente, como eu falei, não dá para mostrar tudo aqui. É impossível. Nós vai ter que ficar 2 meses. 2 meses. Tá? No caso das pessoas que trabalham 12 por 36, a regra das férias, do início das férias, não está explícito na legislação. Só que eu preciso analisar para as pessoas 12 por 36, que eu recomendo, é que você não dê as férias no período que inicia no dia de descanso, né, dia de folga, e nem dia de feriado. Já que era a mentoria. Vamos que vamos. 13º salário, que acabou de passar, né? 13º salário. Nós precisamos entender o cálculo do 13º salário para fazê-lo corretamente. Muita gente faz errado. Muita gente faz o cálculo errado. Para empregados que trabalharam menos de 12 meses no ano, o 13º será proporcional. E se for fração igual ou superior a 15 dias, equivale a um mês. Certo? Equivale a um mês. O 13º salário, ele nem é previsto na CLT. Olha que maluquice. Nem é na CLT. A CLT ela é de 1953. 1943. Só que lá, quando surgiu a CLT, não existia ainda a gratificação natalina, que é o 13º. E não foi consolidada em uma única legislação. Então, eu tenho a Lei 4.090 que traz as regras do 13º salário. Certo? Quais são os prazos do 13º salário? Primeira parcela, que nós, né, 13º foi uma rotina que passou recentemente por conta do período de final de ano, mas só para refrescar a memória de vocês. Pagamento entre 1º até 30 de novembro, ou em razão das férias do empregado, se o empregado solicitar, até 31 de janeiro de cada ano. Então, agora estamos no período do empregado solicitar a primeira parcela do 13º em razão das férias, certo? E a segunda parcela em até 20/12. E se não pagar nesse prazo, tem o quê? Multa. Ok?
Rescisão do contrato. Essa aqui, rescisão do contrato, gente. E de que rescisão? É um mundo também. Falei que diferença é um mundo, só que vamos dizer que é um mundo um pouco menor. Rescisão do contrato, nós precisamos ter muita cautela. Por que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Você vai perguntar. Por que temos que ter muita cautela no cálculo de uma rescisão? Quem é que fala aí pra mim? Botem aí no chat. Por que vocês acham que precisamos ter muita cautela no cálculo de rescisão? Miss Lane falou que se aperfeiçoar em rescisão. Por que nós temos que ter bastante cuidado, atenção no cálculo de uma rescisão? Ninguém sabe. Os direitos do funcionário, para não gerar passivo trabalhista, porque tem muitos cálculos envolvidos, porque depois que paga já era, porque vai ser pago os direitos dos funcionários, médias, para não errar no lançamento dos direitos. Erros que podem prejudicar tanto a empresa quanto o empregado. Colocar aqui, tá todo mundo certo. Crucial para que o erro não exista, direito é direito. Todo mundo tá certo aqui. Ó, todo mundo tá certo, mas a de Luciana me pegou aqui. Porque é uma quebra de vínculo e que ambas as partes estão chateadas. Na maioria das vezes está. Exceto a rescisão por comum acordo, um dos lados não está satisfeito com o andamento do contrato de trabalho. Certo? Um dos lados não está satisfeito com o andamento do contrato. Então, eu preciso ter atenção redobrada na finalização do vínculo empregatício, porque isso pode ser um passivo trabalhista. Certo? Empresa não quer pagar nada além, porque ela acha. Empresa sempre acha que está pagando a mais, está pagando além do que é o devido, que ela quer reduzir. Normal, como nós, como brasileiros, como pessoas, também queremos reduzir despesa, reduzir tudo isso. E o empregado sempre acha que está recebendo pouco, quer receber mais. Certo? Então, nós precisamos entender o que é devido de cada um, quais são as obrigações, direitos e deveres para pagar o que é certo. Certo pelo certo, como o Nath falou aqui. Direito é direito, tá? Então, em rescisão, eu tenho 3 tipos de aviso. Né? Aviso prévio trabalhado, que é quando tem a comunicação de o empregado vai trabalhar durante 30 dias. Aviso indenizado, quando o empregador fala assim, ou o empregado, o contrato está sendo encerrado imediatamente na data de hoje. E o aviso misto. O aviso misto é quando o aviso ele é para ser trabalhado, parte trabalhada e parte indenizada. E verbas. Cada tipo, gente, eu vou falar para vocês que são tantos tipos de rescisão, tantos tipos, que só na última turma da mentoria nós tivemos 3 aulas só sobre rescisão do contrato. Só sobre rescisão, na turma 14. Vamos abrir amanhã a turma 15. Porque rescisão é muito detalhe. Rescisão eu preciso ter atenção por tudo que vocês trouxeram aqui. Certo? Eu preciso entender o que é que tudo que é devido de verbas, quais são os tipos de aviso, porque cada tipo de rescisão, se eu simular o mesmo empregado, aviso trabalhado, aviso indenizado, demissão sem justa causa, pedido de demissão, vai dar um valor totalmente diferente. Vai dar um valor totalmente diferente. Então, quero participar dessa turma. Que massa. O Samsung aqui. Depois você me chama lá no direct. Mas amanhã eu vou mandar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem aluno já da turma 15 aqui que eu já vi. Tudo. Tudo de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá?
Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui um spoiler da turma passada. Que teremos coisas novas nessa nova turma, tá? Então, verbas devidas. É necessário analisar cada tipo de rescisão do contrato de trabalho para determinar quais são as verbas devidas, porque cada tipo de rescisão ela vai ter uma regra. Então, eu preciso entender que, um exemplo, uma rescisão com aviso indenizado, às vezes ela pode ser mais vantajosa que aviso trabalhado. Meu Deus, que loucura, amigo. Pode ter situações que sim. Pode ter situações que sim. Eu posso ter situações também em que o empregado ele pede demissão imediatamente e eu não posso descontar o aviso prévio dele, porque ele não trabalhou. Por isso que eu falo para vocês que rescisão é um mundo. Um mundo. É um mundo. Aqui eu trouxe cinco, nem lembro. 5 principais tipos que eu vou falar. Não dá para trazer cálculo aqui. Como eu falei, na turma foram 3 aulas só de rescisão do contrato. Rescisão sem justa causa. Qual é o tipo de rescisão sem justa causa? É a rescisão que é por iniciativa da empresa, onde a empresa decide encerrar a relação. O contrato de trabalho, quando ele nasce, ele precisa da anuência, ou seja, da ciência das duas partes. Ele precisa que os dois lados estejam de acordo com com o início da relação. Ninguém começa a trabalhar obrigado, né? Todo mundo decisão motivada. Isso. Por justa causa, quando há um ato, né, um ato de insubordinação, um abandono de emprego, quando há um ato de um motivo forte para aquele encerramento do contrato de trabalho é a rescisão por justa causa. Eu posso ter a rescisão por justa causa também do empregado para o empregador, que é chamada rescisão indireta. Rescisão por pedido de demissão, que é quando o empregado solicita o seu desligamento expresso por motivos pessoais, por motivos, né, profissionais, enfim. Ele quer sair ali, quer encerrar o contrato de trabalho por conta própria. Comum acordo, que é quando ambos decidem encerrar o contrato de forma amigável. Eu costumo falar, por exemplo, até a demissão por justa causa não pode anotar na CTPS, não. Nas carteiras de trabalho, Nath, nós anotamos a data de saída, independente do tipo de rescisão, certo? É a data de saída. Inclusive, na carteira de trabalho digital, veio para reduzir essas ocorrências que existiam antes na carteira física. Tudo errado. Nem o pedido de demissão, poderia, tá? Nem o pedido de demissão, porque é uma anotação desabonadora. Ou seja, você está indo contra a índole, né? A carreira, o profissional do trabalhador. E a rescisão por acordo? Eu digo para vocês, quando é que eu aplico a rescisão por acordo aqui? O empregado, ele chega assim, olha, meu chefe, tudo bem? Aconteceu uma situação e tal, pessoal, e eu tô precisando, eu vou pedir demissão, certo? Vou estar saindo da empresa. E a empresa foi assim, poxa, eu também estava, né, estava já visualizando o desligamento, então podemos chegar no acordo, certo? Esse seria o formato correto de uma rescisão por acordo, quando ambas partes decidem encerrar de forma em consenso. Não é o acordo que várias empresas fazem errado. As empresas fazem fraude trabalhista chamando rescisão por acordo. DP direto ao ponto. Muitas empresas fazem uma fraude trabalhista chamando rescisão de acordo. Como assim, Miriam? O que seria uma fraude? Ah, eu vou demitir você. Deixa eu te falar, Dani. Dani, eu vou demitir você sem justa causa. E aí você vai ter direito à multa rescisória da FGTS. E você me devolve aquela multa, tá bom?
Você me devolve aquela multa, mas você vai ter direito ao seguro-desemprego, menina. Olha que acordo legal. Você vai ter direito também ao saque do FGTS, certo? Mas você vai me devolver a multa. Você vai me devolver a multa porque a situação tá complicada aqui na empresa, certo? Tá uma situação assim apertada, as coisas não estão boas. É isso que eles fazem, né, Mislene? É isso que as empresas fazem, certo? Que é fraude. É fraude. É fraude tanto quanto. Ah, você poderia, na hora do momento da contratação, não, eu não vou contratar fulaninho agora, não, viu? Vou contratar depois que passar o seguro-desemprego. É fraude do mesmo jeito. Falando da carta, né? Bom, essa carta de dispensa do cumprimento do aviso prévio, ela só é devida quando o empregado, né, ele foi colocado em aviso prévio por iniciativa da empresa e naquele período do aviso prévio ele está ali disponível para buscar uma recolocação no mercado. Caso ele consiga um novo emprego, ele está dispensado do cumprimento do restante do aviso. Comigo, eles descontaram o aviso na rescisão. Não sei como foi a situação, Miss Lane, mas a empresa cometeu uma fraude com você. Bom, eu depois que eu entrei no DP também que descobri várias coisas que meu antigo empregador, lá no passado, na época de shopping, eu perdi direito. No seu caso, você pediu demissão na empresa. Beleza. Deixa eu mostrar para vocês aqui só um negócio. Só para vocês verem. Deixa eu ver. Para quem for entrar na turma 15 da mentoria DP na prática, daqui a pouco a gente vai falar de folha de pagamento. Mas esse aqui é só um spoiler da turma 14, tá? Tem gente da turma 15 aqui já inscrito, certo? Nós já vamos começar a adicionar vocês no grupo do WhatsApp para a gente já começar a interação, certo? Mas aqui foi o da turma 14 que aconteceu, terminou no finalzinho de dezembro. Então, nós temos aula Primeiros Passos, que é a parametrização de uma empresa, admissão de empregados, folha de pagamento e seus encargos sociais, sem planejamento tributário. Tem custo de empregado. Quanto é que custa empregado? Quais são as verbas que são devidas na folha de pagamento? Férias e suas regras. 13º salário. Rescisão do contrato de trabalho. E-social. FGTS digital. DCTF web. Posicionamento, porque você precisa se posicionar como profissional. Ficou sem capa, gente, desculpa. Viu? E aulas extras. Essas aulas extras foi o quê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui o som. Um Notion. Deixa eu pegar aqui o Notion para mostrar para vocês. Um Note. Pronto. Olha a mulher falando. Um Notion para que vocês consigam organizar os processos de vocês no BP, ó, com os módulos da mentoria, certo? Além disso, ó, fonte de estudo, links importantes que vocês podem estar acessando, cálculos trabalhistas, horas extras. Ah, hora extra, como é que calcula? Qual é a fundamentação legal? Como calcular? Quais são as incidências? Mais informações. Então, as principais verbas, nós vamos colocar mais algumas coisas aqui, mas que vocês conseguem já ter acesso, tá? Aqui no cronograma da mentoria, deixa eu ver aqui. Férias. Cadê? Vou voltar.
Ah, tá, aqui. Organização e processo. Eu tenho as metas, controles de senha, processo no DP. Férias. Férias. Quais são os passos? Ah, férias eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Um checklist para que vocês consigam acompanhar toda a rotina dos processos, tá? Aqui em aulas extras temos como é que manda esse movimento. Ah, deixa eu voltar aqui para a tela. Isso. Como é que manda esse movimento? Como consultar o FAP? Saúde e segurança do trabalho? É social para MEI? É social doméstico? Como calcula a Prolabore? E outras aulas de evolução de FGTS? E outras aulas que ainda vão estar subindo para vocês. Essa aqui, como eu falei, foi da turma 14, que começou lá em setembro, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso mapa. As aulas ficam disponíveis. Deixa eu ver aqui, quem foi que perguntou? Luciana, elas ficam disponíveis por um ano, tá? Volta no checklist de férias. Deixa eu mostrar aqui. As etapas sobre as férias. Para todas as rotinas, ele tem um checklist do que vocês precisam ter de atenção. Por quê? Eu, Miriam, sou uma pessoa muito visual, tá? Por isso que eu preparei, por isso que eu preparei essa aula aqui no Zoom. Eu estava fazendo as aulas de curso gratuito pelo Instagram e eu não estava conseguindo compartilhar a tela. Eu falei, meu Deus, como é que compartilha a tela desse negócio? Estava tendo muita dificuldade. Eu falei, não, vou fazer através do Zoom, que eu vou conseguir mostrar, vou conseguir abrir um mapa, porque eu sou uma pessoa visual. Então, tudo que eu trago aqui na mentoria, né, é tudo com material incluso. Então, vai ter materiais, planilha. Tem aluno do Box DP Simplificado aqui? Tem aluno do Box do DP Simplificado? Tem alguém do Box do DP Simplificado aqui? Que comprou o Box? Que são as planilhas materiais do DP? Eliane, sim, tá vendo? Acho que eu vi mais pessoas aqui, mas enfim. Eliane, sim, Leidiane, várias pessoas falaram comigo que estavam se inscrevendo. Então, nessa nova turma, Thali, eu vou estar abrindo amanhã uma condição para vocês e bônus especiais que não estavam disponíveis na turma anterior, certo? Grata pela atualização do box, que bom. Então, vocês tiveram acesso ali ao box, que é um percentual desses materiais. Na mentoria, elas são mais de 200 materiais complementares que vocês vão ter acesso. Lógico que tem alguns materiais que estão no box, mas tem outros mais avançados que não foram incluídos no box, tá? Mas só para que vocês tenham uma ideia, são mais de 15 aulas ao vivo, aulas complementares, suporte no WhatsApp, para que você fale assim, estou com uma dificuldade em entender tal coisa, como é que fica esse processo? Então, nós vamos estar ali acompanhando, não só referente às aulas, porque o intuito de mentoria é guiar, é que você consiga, né, ter compreensão do que está acontecendo nas áreas, principalmente no que você já está executando na prática, que é seu emprego CLT, no seu cliente de terceirização, no seu cliente que você já empreende há mais tempo. Então, o intuito da mentoria é que você coloque em prática. O nome é Mentoria DP na prática. Todas as rotinas, elas são praticáveis. Todas as rotinas vocês vão executar. Não é só visualizar aqui a professora, que sou eu falando, vocês vão estar executando do outro lado, tá? Qual a duração dessa mentoria? Tamires, 2 meses, tá? O valor eu vou estar liberando amanhã, certo? As aulas, elas são ao vivo, como eu falei, mas temos aulas complementares gravadas, como, por exemplo, como consultar o FAP, como enviar GIF sem movimento, como fazer a devolução de FGTS, como fazer um recálculo de FGTS, que são aulas um pouco mais técnicas da parte de declaração acessória, que vai ser gravado e disponibilizado para vocês. Como você mostra como acessar as funcionalidades do E-Social? Sim, o E-Social é mostrado para vocês na prática. E-Social, DCTF Web e FGTS Digital. Quem entrar na turma 15
sábado vai ter aula de FGTS digital ao vivo, tá? Sábado vai ter aula de FGTS digital ao vivo. Quem já entrou, que está aqui, vai ter aula sábado de manhã ao vivo. Miriam, não consegui assistir ao vivo, vou entrar na turma, porque eu já tenho um compromisso. Você consegue assistir a gravação por um ano, ok? Mas vamos, que amanhã eu vou estar liberando as inscrições para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar da turma. Estamos indo para a 15ª turma. 15 turmas. Essa mentoria ela nasceu lá em 2011, certo? Em parceria com Sergiane, que não está na aula aqui hoje, mas ela vem construindo e a cada turma a gente vai aprimorando, vai incluindo algumas coisas, vai retirando alguns excessos, vamos sentindo como está o nível da turma para trazer aulas. Eu posso chegar e falar assim, gente, vamos ter uma aula extra, porque eu percebi que algumas pessoas ficaram com dúvida, a gente faz aula extra, certo? Porque o intuito é que vocês saiam especialistas no DP. O valor da mentoria estarei liberando amanhã com uma condição especial para quem estiver aqui no Zoom, ok? Tem certificado. Vamos que vamos falar de folha de pagamento agora, que eu deixei por último. Deixei por último porque... Deixa eu diminuir aqui para vocês não verem com antecedência. Folha de pagamento. Eu preciso ter bastante atenção na folha de pagamento. Assim como todas as rotinas, né? Mas a folha de pagamento envolve a remuneração do empregado mensalmente. E uma folha de pagamento, gente, ela pode trazer, quando eu não faço corretamente, ela pode trazer consequências graves para a empresa. Graves, graves mesmo. Graves com relação à fiscalização do Ministério do Trabalho, graves com relação ao empregado que vai e processa a empresa judicialmente. Começa ali na folha de pagamento. Começa na admissão, depois vai para a folha de pagamento. E uma folha de pagamento, se eu faço, exemplo, a admissão desse empregado com salário inferior ao que é devido para ele, lógico, a minha folha de pagamento estará errada. As minhas férias estarão erradas também. O meu 13º também. E a rescisão piorou. Vai estar tudo errado. Certo? Vai estar tudo errado. Recentemente não, mas em novembro, mais ou menos, tinha um cliente que foi demitir um funcionário. E aí, na rescisão, ele falou assim, eu quero pagar horas extras do trabalhador, 30 dias de horas extras. Eu falei, como assim 30 dias de horas extras? Não é normal, 30 dias de horas extras. Eu falei, me explica o que foi que aconteceu. Você quer pagar 30 dias de horas extras? Tá errado. E aí, quando eu fui saber o detalhe, o problema, o BO, o empregado ele trabalhou durante 1 ano e meio sem receber as horas extras. E a empresa queria trocar. Queria trocar as horas extras por um salário de 30 dias. O salário do empregado era 1.800 e pouco, não lembro o valor. Quando eu fiz o levantamento só das horas extras que ele não recebeu ao longo da folha durante esse 1 ano e pouco, 1 ano e 4 meses mais ou menos, deu R$8.000. Só hora extra. Só hora extra. Então, isso é com reflexo de quê? De uma folha que a empresa não estava controlando, que ela não tinha um controle de ponto efetivo. Então, é por isso que nós precisamos ter segurança nas rotinas do DP. E quais são os adicionais devidos na folha de pagamento? Nós temos uma aula na mentoria, que não deu para abrir ali para mostrar tudo, que é só detalhando essas rúbricas da folha de pagamento. Começou errado desde a admissão. Então, gente, tinha uma professora da pós, que ela era uma juíza aposentada. Ela tinha uma frase que eu gostava muito, que era: quem paga errado paga 2, 3, 4 vezes, quantas vezes for necessário. Começou errado, vai terminar errado. Paga errado, quem paga errado paga 2 vezes. Então, se esse empregado vai para a justiça, ele vai receber muito além do R$8.000. Muito além. Que foi 8.000 só as horas extras. Eu não estou falando aqui de FGTS.
de férias, de 13º, de rescisão, de média, nananana. Não falei nada disso, foi só as horas extras, certo? Então, eu tenho que ter ciência do que eu estou executando. Tenho que ter ciência do que eu estou executando. Na mentoria, vocês vão entrar, nós teremos uma aula só do detalhamento das rúbricas da folha. Hora extra incide isso, isso, isso. DSR, incide isso, isso, isso. Periculosidade, incide isso, isso, isso. Quando é que paga cada coisa? O que é de fato? Porque muita empresa fala assim, já vi situações. Nossos cursos presenciais, somente o pessoal acaba fazendo muita troca. Eu quero pagar um abono para o empregado. O que é esse abono? Por quê? Não está previsto. Por que que a empresa quer pagar? Por quê? Qual motivo? Miriam, você está dizendo que a empresa é ruim? Não, gente, não estou dizendo que a empresa não pode pagar um abono para o empregado. Não é isso. Mas vocês precisam entender qual é a razão de que a empresa está querendo pagar aquele abono. Porque às vezes não é um abono. Deixa eu contar para vocês. Às vezes não é um abono. Às vezes é salário. Às vezes é um salário que a empresa está chamando de abono. Tá? Às vezes é um salário que a empresa está chamando de abono. Ok? Você faz separado o módulo de cálculos trabalhista e rescisão? Não. Não faço, eu não tenho. Certo? Não tenho. Porque, como eu falei, para chegar em rescisão, eu tenho que saber ter bem controlado. Rescisão é uma dos últimos módulos. Por que que eu montei assim por módulo? Porque essa mentoria é o que eu aplico para os meus estagiários no presencial. E aí ele começa com a parte de admissão, parametrização de uma empresa, aí depois vai para a folha de pagamento, com folhas mais simples, depois um pouco mais complexas, depois passa para férias, 13º e por último rescisão. Justamente porque é uma escada, é um processo que é construído, ok? Se eu não tenho base, não sei o reflexo de uma admissão feita corretamente, isso vai dar um problema lá no momento de demitir o empregado. Certo? Vamos aqui calcular rapidinho. Esse exemplo está de setembro de 2023, tá? Não tem problema não. Salário 1.320, que era o salário mínimo do ano passado, certo? O empregado é exatamente uma coisa de cada vez. O empregado, ele teve periculosidade. Por quê? Porque ele trabalha em local que tem algum risco à sua vida. Periculosidade é um adicional que é devido para o empregado que trabalha em condições de risco à sua vida e ele é calculado um adicional de 30% do salário. E eu quero que vocês calculem. 1.320 vezes 30%. Quanto dá aqui? Quero ver quem está aí acordado. 1.320 396, 396, 396. Beleza. Perfeito. Ok. Marina foi 1.716 total. Ok. Só que aí esse empregado, ele teve 10 horas extras com adicional de 50%. De acordo com a CLT, é o adicional mínimo que deve ser remunerado nas horas extras, tá? E aí eu preciso saber o valor da hora normal para calcular essas horas extras. E antes de achar o valor da hora normal, eu preciso entender qual é a base de cálculo das horas extras. Como é que é feita aqui essa base de cálculo? A remuneração, né,
dividido pela carga horária. Vamos considerar aqui que o empregado trabalha 220 horas. Que vocês vão entender que entrar na mentoria que não existe 220 horas trabalhadas, tá? Mas a carga horária dele mensal é 220 horas. Então, vamos pegar a remuneração e dividir por 220. Dá quanto? Seis. Na hora do cálculo, menos gente, tá vendo? Eu falei, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, certo? Vamos ver como fica? Qual é a base de cálculo dessas horas extras? Primeiro, para entender qual é a base de cálculo das horas extras, nós vamos pegar aqui. Vamos lá. Salário dividido por 220? Não. Não é salário dividido por 220. Por quê, Miriam? Como assim? Eu empreendi a vida toda assim? Você está dizendo que eu... Não, calma. Esse empregado, ele trabalha em condição periculosa. Se ele trabalha, ele recebe 30% do seu salário, porque ele trabalha em condição periculosa, as horas extras também foram feitas em horário periculoso, em condição periculosa. Então, aqui eu vou pegar salário mais periculosidade e dividir pela carga horária, que é 220, certo? 1.320 mais a periculosidade, que é quanto? 396, e dividir por 220. Dá quanto aqui? 7,80. Vendo que não era R$ 6? Por isso não pode ser no susto. 7,80. Certo? 7,80. Vocês veem que aumentou R$ 1,80, né? R$ 1,80 do valor da hora normal. O que é esse 7,80? A hora normal. Só que a hora normal dele é periculosa. O trabalho dele tem essa condição periculosa. Na minha cidade teve um episódio, o Estatuto de um Município diz que a hora extra é com base no salário base. No caso de estatuto, Lívia, provavelmente existem regras específicas, né? Por ser provavelmente funcionário público, tá? Então, a gente está trazendo aqui de acordo com a CLT, de modo geral, que seria assim, no caso, ok? Por nada, meu amor. Então, 7,80. Isso aqui é o valor de uma hora. Uma hora normal. E agora, para saber a hora extra. A hora extra, nós vamos pegar a hora normal, multiplicar pelo percentual das horas extras e multiplicar pela quantidade de horas extras trabalhadas. Eu falei que hoje era mais denso. Falei. E horas extras trabalhadas, certo? Aqui embaixo tá feio. Aí. Horas extras trabalhadas. Vamos ver como é que fica aqui? Qual vai ser a base? R$ 6 ou 7,80? R$ 6 ou 7,80 aqui? Ah, muito bem. 7,80. 7,80
E aí eu posso dois formatos, ou 780 mais 50%, ou 780 vezes 1,5, que é uma hora normal mais 50%. Os dois jeitos tá certo. 7,80, deixa eu pegar minha calculadora, que eu não tenho a resposta, não. Vocês estão achando que já estava com a gabarito? Eu faço na hora. Até na mentoria. Eu falei, gente, eu poderia ter já deixado essas respostas prontas. 7,80 vezes 1,5 ou mais 50% vai dar R$11,70. Esse R$11,70 aqui é uma hora extra, certo? É uma hora extra. Agora eu vou multiplicar pela quantidade de horas. Quantas horas foram? Deixa eu voltar aqui no meu exemplo. Foram 10, né? 10 horas. Então, 11,70 vezes 10, R$117. Certo? Deixa eu fazer aqui, vou fazer no mesmo R$6, que era o valor da hora normal, vezes 1,5, vezes 10. Ia dar R$90. A diferença aqui seria de R$27 das horas extras, se fossem calculadas sem o adicional da periculosidade. Vocês percebem como isso pode gerar um impacto em uma empresa e no empregado? Jamais, cara. A empresa pode optar em não pagar o reflexo DSR nas horas extras nunca. Não é permitido. Certo? Então, R$117. Foi. 117. E o DSR de horas extras? DSR de horas extras é um reflexo do descanso semanal remunerado, porque o empregado ele está trabalhando a mais. Então, a empresa ela indeniza esse empregado por esse período que ele não está descansando. Ok? Então, a empresa tem que pagar. Vamos considerar aqui onde a empregada não vai reflexo. Depois que a gente entra no DP, a gente descobre várias coisas que a gente tinha direito. A Vanessa aqui comprovando. Certo? O valor da hora extra. No caso, né? Vamos considerar que setembro de 2023. Como é que vai ser feito aqui? Valor da hora extra, R$117. E aí eu tenho que dividir pela quantidade de dias úteis no mês. Essa quantidade de dias úteis considera segunda a sábado. E multiplico pela quantidade de dias não úteis. Vou ver aqui o calendário. Setembro. Setembro foi um mês de 30 dias. Nós tivemos 3 domingos e um feriado, que foi dia 7. Então, foram 5 DSRs e 25 dias úteis. Então, aqui eu tenho 117 dividido por 25 vezes 5. Dá quanto aqui, gente? Vinte e três, 40. Pronto. Se eu faço o cálculo da minha hora extra a menor, o meu DSR também vai dar menor. Integração desses dados para férias, 13º também vai dar menor, certo? Além de o pagamento dos encargos sociais também vai ser menor. Então, por isso que é necessário dominar as rotinas do DP. Aqui eu estou trazendo um cálculo muito simples de horas extras com periculosidade. Mas eu tenho outras verbas também que podem integrar o cálculo da hora extra, tá? A adicional noturna não trouxe nenhum exemplo aqui. Tá? Na mentoria a gente vê. Quais são os encargos devidos? FGTS, 8%, então vou pegar salário, toda a remuneração, hora extra, periculosidade, DSR, e vou encontrar o valor da remuneração desse trabalhador.
encontrei o valor da remuneração, eu calculo os encargos sociais. Então, eu tenho o FGTS, que é 8%, regra geral, 2% para trabalhadores aprendizes, INSS, que é descontado do empregado, então eu preciso analisar a tabela do INSS, inclusive ainda não saiu a tabela de 2024. Teve gente que me perguntou hoje na caixinha. Não saiu a tabela do INSS de 2024. Provavelmente na próxima semana, acredito eu. Tá? E aí eu tenho uma tabela previdenciária que ela vai das faixas do INSS de 7% até 14%, e eu preciso entender como calcular cada situação, cada remuneração. E o imposto de renda, seguindo a tabela progressiva do IR, de 7,5% a 27,5%. Lembrando aqui para vocês que nós tivemos ano passado, né, em maio desse ano passado, a publicação da tabela do IR, a tabela nova. Essa tabela ela foi publicada ano passado, né, trazendo também um novo formato de calcular esse imposto de renda, que é o formato de deduções legais, onde eu deduzo ali o INSS, pensão alimentícia, dependentes, ou desconto simplificado, que eu utilizo 25% da minha faixa de isenção do imposto de renda. Então, cada caso também vai ser um caso, pois precisa parar e analisar todos esses pontos, tá? Bom, além disso, as empresas também pagam encargos previdenciários, como, por exemplo, depende do tipo de empresa, do regime tributário que essa empresa aderiu. Mira, mas o regime tributário não é o fiscal? Não, não é só o fiscal. Tu precisa entender no DP. Por quê? Porque a minha folha de pagamento vai se permear, ela tem interferência direta, a adesão ao regime tributário que a empresa escolheu, ela tem interferência direta, ela tem reflexo direto na minha folha de pagamento. A empresa ela pode pagar ali 20% do INSS patronal, ela pode ter que pagar o RAT, ela pode pagar terceiros, ela pode pagar o PIS sobre a folha. Então, várias coisas que eu preciso ter atenção para que a empresa não deixe de pagar ou não pague nada além. Certo? Uma aluna da mentoria da turma 12, Tauana, eu tive um contato com ela recentemente, finalzinho do ano passado. E ela é contadora, só que ela não exercia atividade na área, não executava nenhum tipo de demandas nas empresas, e aí ela resolveu, já que ela estava investindo na mentoria, né, ia pegar para fazer a folha de pagamento da empresa do marido dela. Ela ia começar a internalizar para começar a captar cliente e tal. E aí a primeira coisa que ela viu foi que a contabilidade que era contratada por eles anteriormente não estava tributando a folha de pagamento de forma correta. E ela falou assim, ó, ela veio me chamar, Miriam, é isso mesmo? Eu falei, você está certa, né? Está sendo tributada errado. E aí, chegou no final, ela foi da turma de maio do ano passado. Quando chegou no final do ano, a Receita Federal foi e notificou a empresa para pagar as diferenças, porque a Receita não é porque, fechou a folha. Miriam, mas a social deixou. Sim, falei para vocês que às vezes a folha vai estar fechada, mas às vezes está errado. A Receita ela não faz esse cruzamento automaticamente. E a empresa foi notificada para pagar as diferenças do INSS que ela não estava pagando ao longo de 2 anos. E a empresa tem que pagar 30 mil reais de imposto. 30 mil reais. Se eu falei para vocês que 271 é dinheiro, que ninguém quer perder 271 reais, imagine 30 mil que você não sabia que devia. É mais dinheiro ainda, não é mesmo? É dinheiro pra caramba. Isso, Leidiane. Isso mesmo. Leidiane, certeira. Certeira, tá? Mas é preciso ter segurança nessas rotinas. É preciso ter segurança, porque é muito delicado você não ter domínio técnico
e sair executando por conta de forma mesmo aleatória, né? As pessoas que acabam pegando algumas demandas sem ter conhecimento pode estar expondo empresas a esses riscos, tá? Bom, como eu falei para vocês, hoje eu vou estar liberando um presente para vocês, mas vai ter umas regrinhas, tá? Vai ter umas regrinhas. Vai ser disponibilizada as aulas? Não. As aulas não. Deixa eu parar aqui a gravação.